convido você a abrir Daniel capítulo 2. Se algum dos irmãos já leram, eu sei que os irmãos que são daqui da igreja já leram, já secaram esse assunto, mas se você nunca leu, você vai ver algo profundo aqui no livro de Daniel, o profeta Daniel. Amém? Nesse capítulo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve um sonho. E como foi o sonho que ele teve? Primeira coisa, ele chama os seus magos para poderem interpretar o seu sonho. E aí os sábios da Babilônia, todos os sábios que estavam sob o comando do rei, são convidados para interpretar o sonho. Mas primeiro, o rei Nabucodonosor foi tão ousado que ele fala assim: detalhe, eu não quero que vocês me digam o sonho, me interprete o sonho, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e ainda me dê interpretação. Olha, porque ele foi esperto, porque se ele tivesse contado o sonho, as pessoas poderiam ali forjar uma suposta interpretação, Mas aí o que ele fala? Eu quero que vocês me contem o que eu sonhei e ainda me dê interpretação. Nenhum deles foi capaz de dar essa interpretação. E aí é chamado então Daniel. Daniel chega diante de Nabucodonosor e ele dá o sonho e a interpretação. Vamos ler. Só que antes disso, Daniel não dá a glória, não fica com a glória para si. O que Daniel faz? No verso 21. Eu vou ler a partir do verso 16, tá? Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa, fez saber no caso Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Primeira coisa de um homem de Deus, Daniel, profeta, tinha dom de revelação, humildade. Chegou diante dos seus irmãos: vamos orar. Dependência de Deus. Vamos pedir a Deus interpretação. É algo profundo. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Olha, ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Irmãos, aqui ele recebe a revelação. E uma coisa linda que ele fala: Deus estabelece reis e remove reis. Por que ele disse isso? Vamos ver a interpretação a partir do verso 28. 27. Respondeu Daniel na presença do rei: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer quando? Nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que viste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subindo os teus pensamentos acerca do que há de acontecer depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Foi Deus que deu esse sonho para Nabucodonosor. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses os pensamentos do teu coração. Nabucodonosor chegou em casa, deitou na sua cama e começou a pensar: o que vai ser depois de mim? O que vai acontecer no futuro? O que
que vai acontecer no mundo depois disso? Deus dá ele um sonho. E Deus deu um sonho e deu a revelação para Daniel para que ele entendesse o que ia acontecer depois disso. Está entendendo? O cuidado de Deus em revelar algo para alguém que nem conhecia o Senhor. Mas ele passou a meditar sobre essas coisas. Ele teve interesse em conhecer essas coisas. E Deus teve interesse em revelar. E ele continuou, Daniel, verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo e viste uma grande estátua. Essa estátua era imensa, cujo esplendor era excelente. Estava em pé diante de ti e a tua aparência era terrível. Agora você vai visualizar essa estátua aqui, ó. A representação do sonho que Nabucodonosor teve. Vamos continuar a leitura. 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as coxas de cobre, bronze, né? E as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Nós temos aqui a estátua: cabeça de ouro, braços e tronco de prata, né? O ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Só uma pergunta: quantos dedos tem nos pés? 10. Guarda isso. Vamos continuar. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão e feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana de eiras de estio, como poeira. E o vento os levou e não se achou lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos na presença do rei. Ele agora revelou o sonho. Foi isso que você sonhou. Essa pedra que veio, bateu nos pés da estátua, derrubou tudo. Mas essa pedra cresceu e se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Nós vamos ver agora os símbolos que representa cada um desses eventos. E ele fala a interpretação, verso 37. Olha que lindo. Tu, ó rei, está falando com Nabucodonosor, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ó. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, ou seja, vai ser de prata. E um terceiro reino de bronze, do qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e quebrará em pedaços. E quanto ao que viste dos dedos, dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porquanto viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro e a prata e o ouro, o grande Deus do céu, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Amém? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Olhando o gráfico e vendo o texto bíblico, deu para entender o que simboliza essa estátua? Certo? Ele fala: tu, ó rei da Babilônia, tu és a cabeça de ouro.
E depois de ti se levantará outro reino inferior, a qualidade do material é inferior, inferior ao teu. E depois, que são os medo-persas. Essa estátua com o braço cruzado é uma figura perfeita, porque o Império Medo-Persa era um império que estava unido. Você sempre fala Média-Pérsia, porque é um império que eram duas nações que dominavam o mesmo império. Eles tinham uma aliança entre si. Então, o peito de prata representa o Império Medo-Persa, que veio depois da Babilônia. Depois do Império Medo-Persa, quem vai dominar? A Grécia, o bronze. E depois da Grécia, quem se levanta? O Império Romano. Olha que interessante. Quantas pernas são? Duas. O Império Romano ele trabalhou em duas frentes. O Império Romano do Ocidente, a sede é Roma, e o Império Romano do Oriente, que a sede seria Constantinopla. Então nós vamos entender que o Império Romano do Ocidente ele caiu, né, muito rápido. Mas a parte oriental do Oriente, que fica no Oriente Médio, ele demorou muito tempo para cair. Mas deixa isso aqui para os irmãos entenderem. Já depois aparecem os pés de barro misturado com ferro, barro de lodo misturado com ferro. E barro não mistura com ferro, não é isso? E isso foi explicado, será um reino dividido. Eles vão tentar se misturar com semente humana, mas não dá certo. O que é semente humana? Se for pegar literalmente, é sêmen, né? Eles vão tentar misturar, mas não vai dar certo. Eu vou deixar já para você meditar um pouquinho sobre isso. Os 10 dedos, o que eles representam? Os 10 reis mais o anticristo. Eu vou explicar por que o anticristo é inserido. Ele está oculto nessa revelação. Nabucodonosor não teve revelação do anticristo. Ele teve a revelação só do último reino, que foi o Império dos 10 reis, que dão o poder para o anticristo. Então as duas pedras representam o Império Romano em duas faces. Em suas duas faces. O Império Romano Ocidental, com sua sede em Roma, teve a queda em 476, depois de Cristo. O Império Romano Oriental, com sede em Constantinopla, o qual continuou a existir por quase 1000 anos, até 1000 anos depois, né? Depois da queda, até 1453, recente, quando ocorreu a queda de Constantinopla, de onde surge o Império Otomano, com cerne na atual Turquia. A Turquia, se você lembrar, está Apocalipse 2:12, ela vai falar que uma cidade chamada Pérgamo é onde está o trono de Satanás. Lembra? Não quero aplicar isso de uma maneira inconsequente. Vamos só deixar essa informação. Tendo como capital a cidade de Constantinopla, tomada ao Império Bizantino em 29 de maio de 1453. A partir de 1517, o sultão otomano era também o califa do Islã. E o Império Otomano era entre 1517 e 1922 ou 24. O sinônimo de califado voltou a se falar muito nisso agora, é Estado Islâmico. Certo? Já ouviu falar sobre o Estado Islâmico? Muito bem. Muitas pessoas não sabem e outros ignoram isso. A parte ocidental, Roma, absorveu a igreja de Estado. O cristianismo na figura do catolicismo. Não é isso? Roma é sinônimo. O cristianismo católico. A parte oriental, onde ficava no Oriente Médio, absorveu o islamismo. E foi absorvido pelos muçulmanos. Vou falar assim, muçulmano é quem segue o Islã, certo? Por que não posso ignorar isso? Porque as duas pernas tentam andar juntas, não é isso? Misturar no final os pés também, mas não consegue, certo? A mistura de barro com ferro nos pés da estátua, para a gente refletir. A palavra mistura em hebraico, porque o texto aqui original ele era escrito em hebraico ou aramaico, algumas porções de Daniel. A palavra mistura é essa, arav. Arábico ou árabe significa mistura. Aravim, arabi ou arabi, né? Não sei bem a pronúncia. É árabes. Percebeu alguma semelhança nessas duas palavras?
Assim, na língua hebraica, árabe significa um povo mestiço, um povo misturado. Por que os árabes são um povo misturado? Os judeus chamam os árabes de povo misturado por quê? Porque na prática, o que é árabe? O que forma um povo árabe? Os árabes são descendentes de Abraão também, assim como os judeus. Mas lembra que Abraão teve 2 filhos. Quais eram? Isaac e Ismael. Ismael? Ismael e Isaac. Depois Isaac. Aí Deus falou, a promessa vai ser por Isaac. Porque Ismael era filho da egípcia, né, Agar. Então Ismael, na promessa, era para Sara. Deus falou que ia dar um filho da promessa para Sara. Da onde sairia o Messias, mas eles ainda não tinham esse entendimento. Então Isaac foi escolhido, a qual foi oferecido em holocausto, não é isso? Ofertado pelo seu pai Abraão. Isaac depois, por sua vez, tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú primogênito, mas ele vendeu a primogenitura para Jacó. Deus muda o nome dele para Israel, não é isso? Ok? E aí, quando fala nisso, Israel se torna então a nação que recebe a promessa de onde veio o Messias, Cristo, Jesus. Só que o que acontece? E os outros filhos de Abraão, netos, etc., né? Até mesmo os outros parentes, por exemplo, os filhos de Ló, né? E até mesmo os midianitas, que eram filhos, quando Sara morre, ele se casa com uma mulher chamada Quetura. Ele tem vários filhos, entre eles os midianitas. Já ouviu falar desse povo? Pois é, todos esses que não é Israel são árabes. Por isso se chama um povo misturado. Então fala assim, os árabes são os árabes, eles são árabes, não são judeus. Tá certo? Povo misturado. Então vamos continuar. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu preciso entender, saber se você compreendeu. Compreendeu até agora? Sim? Podemos continuar? Então vamos lá. Ferro misturado com barro, né? Pese 10 dedos em partes de ferro e barro. O que representa os 10 dedos? O governo do anticristo com 10 reis. Esses 10 reis farão alianças, porém não conseguirão encontrar equilíbrio, se tornando um reino dividido. Mediante tal situação, entregarão autoridade ao anticristo. Olha, eles vão fazer o seguinte, eles vão pegar todos esses 10, vão concordar. Evidentemente, entre esses 10 você tem 3 principais. Toda organização você tem o presidente, o vice e um suplente, né? Mas eles vão concordar em entregar o poder e a autoridade para o anticristo. Aí um homem só vai decidir por todos eles. E isso em concordância, né, deles mesmos. O detalhe poderá contribuir bastante para que os irmãos compreendam a questão do último reino do anticristo. Observe que quanto mais o tempo do fim se aproxima, menor é o valor do material usado na estátua. Cabeça de ouro. Deus pôs Nabucodonosor como rei de reis, cheio de glória, honra, poder, força e majestade. Não é isso? E quando o tempo vai passando, no tempo de Nabucodonosor, o reino dele era o quê? Ouro. E depois o reino inferior, prata. E a coisa só vai diminuindo o valor. Embora nos pareça que os reinos sejam mais ferozes e poderosos, ao vencer os demais, diante de Deus, eles cada vez são menos valiosos. Até chegar no homem da iniquidade, até chegar no barro de lodo. E lodo na Bíblia tem um contexto de sujeira, sabe? Tem um contexto de pecado. Por isso ele é chamado homem da iniquidade. Lembra? Um lamaçal de pecado, né? Então vamos lá, fazendo uma sequência, né? Ouro, Babilônia, prata, Medo-Pérsia, bronze ou cobre, Grécia, ferro, Roma, ferro mais barro, os 10 reis, e ainda não foi revelado ainda para Nabucodonosor, que desses 10 reis aqui ia surgir um, né? Não era um dos 10, ele surge no meio dos 10 como um intruso, né? O material de menor valor, barro, o anticristo. Está vendo aqui do ouro, chega até lá embaixo, barro de lodo, né? A pedra, que simboliza a pedra é cortada sem auxílio de mãos. A pedra é Cristo. Ele vai ser enviado do céu para destruir os reinos mundanos, ou seja, os reinos dessa corrupção. Quando nós olhamos para a situação da corrupção no país, a gente fica chocado, né? E na verdade,
A Bíblia fala que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por que a oração de Jesus fala assim? Venha a nós o vosso reino, venha o reino de Cristo, venha sobre nós. Né? Por quê? Porque o reino do mundo, a Bíblia fala que nós nem desse mundo somos. Né? E às vezes a gente esquece desse detalhe importante. A gente fica querendo brigar, guerrear com as armas da carne, mas a nossa guerra, ela é militar no âmbito do Espírito de Deus. Pastor Felipe, Pode falar. por que será que o reino do Egito e o reino da Síria não entrou na estátua porque já era passado? Só simplesmente Deus revela para Nabucodonosor daí para para frente. Então para trás. Porque que ele deitou sabendo, querendo saber? Ele deitou querendo saber o que seria depois disso. Não é isso que está escrito no texto? Isso. Então Deus revelou para ele aquilo que ele quer saber. Ok. Então, ok? Deu para entender? Só deixar uma coisa para os irmãos: toda a informação que está aqui tem na apostila. Como eu falei, se vocês quiserem baixar, imprimir lá, não tem problema não, tá? A pedra destrói a estátua. Percebeu que a estátua representa o reino mundano, os reis humanos que estão governando sobre os homens, né? E que estão ali, às vezes, fazendo maldade. Quanto mais tempo passa, menos os governantes estão preocupados com o povo. Não é isso? Então a pedra que é Cristo destrói a estátua. Na vida de Jesus, o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Certo? Lago de fogo, por enquanto, não tem ninguém. Não confunde o lago de fogo com Hades. É um outro lugar. Tá? A pedra se transforma num grande monte, ou seja, num grande reino que enche a terra. O reino eterno de Cristo. Essa pedra, Cristo, ela foi cortada de um monte lá no céu, de um reino de Deus. Deu para entender? E ela vem para cá para destruir o reino dos homens e implantar o reino de Deus. Não é isso que a oração que fala? Pai nosso que está nos céus, seja feita a vossa vontade, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como é no céu. Né? E aí nós vamos ter um período chamado de milênio. Já ouviram falar do milênio? Nunca ouviu falar do milênio? Onde Cristo reina durante 1000 anos, né, com os santos. Nós vamos falar. Então pode ser um tópico interessante se os irmãos quiserem estudar mais à frente. Então tá aí, olha que imagem linda, né? Jesus quebra os reinos do mundo e ele toma conta e como um monte ele enche toda a terra. Irmãos, período de paz profundo. Agora, eu não vou falar, não vou pedir para a gente abrir, mas você lembra de quando Nabucodonosor ele faz uma estátua toda de ouro? E ele pede para que todos venham adorar essa estátua, não é isso? Olha que revelação, olha que coisa linda. Deus falou que Nabucodonosor era qual parte da estátua? Cabeça, é honra, né? Deus fez ele ser rei de reis, não é rei dos reis como Jesus fez, mas é rei de reis, deu ele honra, glória, tá? Deu autoridade sobre toda a terra onde ele conseguia atingir. Mas o camarada não ficou satisfeito não. Ele entendeu que se ele é só a cabeça, depois dele vem outro, não é isso? Então ele fala assim, não, peraí, eu sou eterno, eu sou um Deus para ser adorado. Então ele manda fazer uma estátua toda de ouro, do início ao fim da história. É o meu reino. Ah, irmãos, custou caro para ele. Né? Ele foi comer grama, ele fala que ele ficou como um bicho, né? Mas ele afrontou a Deus. Deus já tinha dado graça a ele. Olha para você ver, um camarada que nem sequer conhecia a Deus, Deus vai lá e usa o profeta Daniel para revelar para ele um sonho de ele deitou na cama dele por acaso. O que vai ser depois disso? O que vai ser depois de mim? Deus faz questão de ir lá revelar para ele, olha, tu és cabeça de ouro, né? A parte mais importante. De repente o camarada vai e manda fazer uma estátua toda de ouro e fala, quer saber? Vocês vão ter que me adorar. Percebeu a afronta? E aí, você vai gerar problema, né? Deixa eu fazer. E aí, ó, o que representa essa estátua? Isso é uma figura da imagem da besta. Não vai fazer o anticristo, vai fazer a mesma coisa? Né?
Vai haver uma estátua dele para que ele seja adorado. Quem vai fazer isso? O falso profeta vai desenvolver, vai criar uma estátua do anticristo e vai falar que todos os moradores da terra adorem. Qual que era a pena para não adorar a estátua de Nabucodonosor? Morte, pena de morte. E qual que é a pena para não adorar a estátua do anticristo? Pena de morte. Quem não adorar vai morrer. Lá Nabucodonosor tinha crente fiel? Tinha. E você acha que não vai ter crente fiel diante da estátua do anticristo? Vai. Aqueles que são cheios do Espírito Santo. E não se dobram diante das circunstâncias. Ouvir o reino eterno, o mais importante de todo o sofrimento que passamos, de toda a tribulação, toda a angústia, o mais importante é que Deus revela a Nabucodonosor que no fim, de tudo isso, o Senhor Jesus Cristo reinará para sempre. Pronto. Não importa o que ocorra, irmão. A esperança do cristão tem que ser essa. Cristo vem para reinar. Amém? Amém? Afinal de contas, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus vem como Rei. Olha o que acontece em Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta. Vamos conferir? E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos da onde? De Marte. Os reinos da onde? Da terra. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Amém? Deu para entender, irmão? Claro, limpo. O que Daniel revela para Nabucodonosor? Nabucodonosor, depois de você vai vir um rei, vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro, mas no fim da história vai vir uma pedra que vai quebrar essa estrutura política toda. Toda essa estrutura política humana vai cair por terra, vai ser destruída. Tanto os pés de barro, quanto as pernas de ferro, o cobre, prata, ouro, tudo vai virar pó. Mas aquela pedra, ela vai crescer e se tornar um monte, encher toda a terra. E ele revela que esse é o reino de Cristo que vai governar. E esse período, irmão, se chama milênio. Tá? Eu ouvi alguns irmãos balançando a cabeça. Você já ouviu falar do milênio? Não. Né? Engraçado que a igreja tem que parar de ensinar o milênio. E é algo fundamental para a igreja, porque nós precisamos entender o porquê que a Bíblia chama você e eu de reis e sacerdotes. É por isso que Jesus te chama de rei e sacerdote, que vem escrito na coxa dele assim: Rei dos reis. Nós reinaremos com Cristo e Ele reinará sobre nós. Por isso Ele é Rei dos reis. Ele é o nosso rei para sempre. E nós vamos reinar com Ele. Vamos conferir isso daqui a pouquinho na Bíblia. Deu para entender aqui? Os reinos da onde? Do mundo vieram a ser do Senhor e do Cristo. Não é os reinos de Marte, não. É os reinos do mundo. Porque Cristo ainda tem uma tarefa a cumprir nesse mundo. Tá certo? Agora vamos lá. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 tem uma revelação profunda